Fala galerinha, belezeira? Aqui é o Beto Pereira. É isso mesmo, eu vim aqui trocar uma ideia hoje. Queria colocar um assunto pertinente hoje. Geralmente as pessoas colocam é, esse assunto pra mim. Geralmente eu tô em churrasco, geralmente eu tô ali confraternizando e o assunto ele tende a surgir. Qual que é o assunto? O assunto é o seguinte: qual é a crença do Beto e por quê? Esse assunto sempre surge, galera. Sempre surge. E é muito louco, porque como eu sou um cara que eu falo que eu sou ateu, só que eu tenho aquele costume de falar, eu sou ateu zero, sou ateuzão legal, tá ligado? Por que que eu sou ateu legal, sou ateu zero? Porque eu nunca tento convencer ninguém de ser ateu. Eu não tenho esse viés comigo de, pô, eu sou ateu, você também tem que ser. Eu não tenho essa questão comigo, entendeu? Então eu sou aquele cara que eu falo sempre assim, eu sou ateu zero. Quando eu acho que você encontra alguém que é ateu ou se diz ateu e você tenta comprovar um ponto, né? Você não é mais ateu, você tem uma revolta e você busca no convencimento aquilo que vai te abastecer, aquilo que vai te deixar tranquilo, que vai te deixar aliviado, porque você consegue converter outra pessoa dentro daquilo que você acredita. Aí se torna crença. Ou acredita, crença. Beleza? Então eu tenho muito comigo assim, um cuidado muito, né, crasso sobre essa questão de crença, sobre essa questão de você falar sobre o que as pessoas tendem a acreditar ou não. Eu sempre falo que a religião, ela é discutível, assim como o futebol, assim como a política, porque são coisas administráveis, ok? O que não é discutível é a fé. A fé ela não é discutível, nem a fé nem a paixão. Toda vez que você se deparar de frente com a fé ou a paixão, são coisas que você deve evitar a discussão, porque são coisas muito intrínsecas às pessoas, sobre a personalidade, sobre o que elas viveram, sobre aonde elas estão embutidas. Então, assim, é coisas que você não deve entrar nesse âmbito. Não faz sentido pra você, você não vai chegar a lugar algum, entende? Então, assim, eu tenho muito cuidado com essa questão da fé e da paixão. Porém, a crença da religião, essa questão da política, essa questão do futebol, aí a gente consegue armar um debate porque elas são coisas pautadas sobre informações. Informações são coisas cuja qual você consegue extrair, obter. Então, dá para você discutir sobre elas. Não é algo transcendental de uma forma que xamânica, não tem nada a ver com isso. É uma coisa que você obtém agora, que você consegue realmente ali. Então, eu me pauto muito sobre. Cara, é muito gostoso você descobrir coisas nas pessoas. É muito legal você, sei lá, reunir informações sobre o que as pessoas gostam ou o que as pessoas acreditam. Isso é um negócio legal. Eu acho que pra mim, particularmente, é fantástico, cara. Quando eu começo a descobrir novas culturas, novas formas de crenças, novas formas de você ver como que as pessoas se criam uma evidência, se permeiam num conceito social daquilo que elas estão ali, entendeu? Eu gosto, tá? Eu particularmente acho isso fantástico. Então eu não tenho viés dessa questão, né? Então toda vez que alguém me pergunta, Beto, você tem uma crença? Ou você tem uma divindade? Você acredita em Deus? Eu digo não, na verdade eu sou ateu e o nada pra mim é suficiente, né? Agora eu não fico criando uma contraprova do nada, porque senão o nada passa a ser um Deus e a minha contraprova passa a ser uma crença. Então, aí ela passa a ser algo totalmente sem sentido dentro daquilo que eu me proponho. E o que que eu me proponho? Me proponho o seguinte: o que eu me tenho me basta, o que eu sou já me vale, entendeu? Então, vamos lá. Conceitos morais. Pô, não roubar, não matar, não cobiçar e não fazer mal ao espaço de um outro ser vivo,
Eu acho que não depende de uma religião e nem de um determinado mandamento bíblico. Isso depende, na verdade, de você. Você tem que entender isso daí. Você tem que acabar conhecendo o fator cuja qual é a relação vida que você tem. Por exemplo, se você está convivendo dentro de um meio social onde é implacável que as pessoas não gostam que você toque nelas, que você abuse do espaço delas, se você precisa de uma divindade para te explicar isso, e você não consegue compreender isso, eu te diria que você tem um problema cognitivo comportamental. Então você tem que procurar ajuda. Você não precisa de uma divindade para lhe dizer que isso é errado. Você não precisa de um mandamento para isso que, porra, isso é errado. Não, essa é a best bet. Se não tivesse, não. A gente tem já uma forma, uma conjectura da forma da gente super existir, da forma da gente se conduzir. Então, porra, não é possível que você precisa realmente de uma divindade punitiva para que você se comporte. Pô, não. Na verdade, isso não faz o menor sentido dentro da minha cabeça. Então eu fico pensando assim, cara, é... eu tenho comigo o seguinte, cara, é que às vezes isso é quem para quem tem fé, para quem não tem fé, para quem é cristão, para quem é judeu, para quem é do islamismo, para quem que é umbandista, para quem que é satanista, para quem é luciferiano, para quem é qualquer tipo de crença, para qualquer tipo de divindade. Vamos lá. Existe uma coisa que é a evolução humana, beleza? Tem a evolução da mente humana, a neurociência e aí por diante. Aí você pensa assim, ó, quando a gente se depara com algumas dúvidas da nossa própria existência, é como se a nossa consciência nos dissesse tipo assim: olá, tô aqui, sabe? Você começa a pensar sobre si mesmo, ou no chuveiro, ou ali no travesseiro, você, pô, a sua consciência dá um olá, tô aqui, você começa observar algumas situações e começa a evoluir sobre elas mesmas. Na primeira impressão, ou a primeira reação que você tem, é de questionar você mesmo, questionar a sua própria existência. Tudo que te moveu até aquele presente momento. Exatamente assim você se sente quando você começa a trocar uma ideia com você mesmo. Por quê? Você não consegue mentir para você. Você consegue mentir para os outros, mas para você sozinho, você até tenta, mas aí você começa a ter um diálogo ali, e esse diálogo faz todo sentido. É esse diálogo que cria uma certa evolução em todo o contexto geral daquilo que você quer. Logo, você, eu e todos nós, logo passamos pelo processo de entendimento sobre nossa própria arquitetura. Quando eu falo isso aqui para vocês, cara, porque eu tô começando a definir o estado. A gente começa a definir o estado atual da consciência a partir daquele instante. Do instante que a gente tá aqui pensando, tipo assim, caramba, tô me questionando sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço. Ou coisas que as pessoas falam ao meu redor que são legais ou não. Eu começo ali a criar um procedimento, uma forma de análise sobre tudo que eu tô vivendo. Como que me trouxe até aquele presente momento. Eu acredito que eu falo acredito porque eu não posso falar por outras pessoas, mas eu posso falar por mim, tá? Então, quando eu coloco eu acredito, é exatamente dentro desse âmbito. Que a gente começa a descobrir que estamos esperando exatamente aquele presente momento para acessar essa parte da consciência. Onde, de pronto, assim, de pronto, a gente começa a questionar e fazer todas as perguntas que a gente tem. Em algum momento assim, estamos lá perguntando, em algum momento, embora o processo
tem alterado a nossa consciência, continuamos irrevogavelmente humanos, tá? Ergo algumas respostas que buscamos sobre nossa própria existência. Podemos entender, outras não. Ao mesmo tempo, embora a nossa primeira pergunta seja, ou ela pelo menos pareça, a mais pertinente, com o tempo a gente descobre que ela é a mais irrelevante. E é a pergunta que todo mundo faz. É a pergunta que todo lugar você escuta, todo lugar, independente da crença, credo, religião, divindade, cultura, você escuta das pessoas. Por que estamos aqui? Analisando os fatores, podemos escolher resultados possíveis. Ah, o cálculo que nossa vida é um total de um salto de uma equação assim assimétrica da existência inerente a tudo que existe no universo. Cara, se você começar a pensar muito sobre isso, você fala assim, cara, nem era pra gente estar aqui. Por isso que a gente questiona muito por onde a gente vai. Porque a gente tem medo exatamente de pensar no antes e no depois. Porque é muito complexo isso, cara. É muito complexo você começar a pensar na existência, pensar em você mesmo. Você cria um próprio paradoxo dentro de você mesmo sem daquilo que é o bem, do que é o mal, do que lhe ensinaram sobre todas as questões. A consciência humana é o resultado de uma anomalia, que apesar dos esforços naturais assim, da os esforços naturais da própria existência, totalmente assim, da própria existência, não é possível ser eliminado, cara. Você vê que tem assim guerra, tem doença, tem catástrofe natural. Você imagina se uma dessas coisas desse certo? Seria basicamente a precisão da harmonia, seria a harmonia da precisão matemática. Mas, mesmo, cara, a vida é tão foda, a vida é tão louca assim, cara, pensando nela, a vida é tão, é um negócio tão absurdo. Tem um filme do Aquiles que ele falava pra um jovem que nós somos especiais pra caramba porque nós nunca mais estaremos aqui de volta. Essa é a única chance que a gente tem. A gente tem fé, crença e coisas do tipo. E você começa a pensar que com guerra, doença, catástrofes, maldade humana, consciência da evolução, mesmo permanecido como um problema acidamente evitado, nossas ações e reações são inesperadas. E assim, na medida do controle, se tornou um caminho que nos faz evoluir. E ainda se questionar o porquê estamos aqui. Então, cara, pensa comigo. Se todo mundo conseguisse compreender de verdade o quão raro, único e bonito é a vida, independente de qualquer ciência, evolução ou divindade, é bom demais estar aqui. É bom demais estar com as pessoas que a gente está. E eu falo isso quando a gente consegue estar realmente no lado bom das coisas. Porque existe aquelas pessoas que estão no lado ruim das coisas. Enquanto a gente pergunta no banheiro, lá no chuveiro, ou no travesseiro, ou porque algumas coisas ruins nos acontecem, tem aquelas pessoas que se perguntam por que algumas coisas boas acontecem a elas. E se é que elas entendem coisas boas. Porque às vezes o meio que ela vive é tão ruim que nem dá pra entender isso. É inerente a isso, hein?
A mensagem que eu deixo desse vídeo é sempre pensando tanto na evolução quanto no respeito. Independente de pessoas ter crenças ou não, respeite aquilo que você acredita. Respeite aquilo que você é. Respeite aquilo que vai fazer bem às pessoas ao seu redor. Se aprendermos mais sobre o respeito, teremos uma evolução eficaz. Enquanto não aprendemos sobre o respeito, toda essa evolução, todo esse conhecimento, toda essa forma de acreditar em uma divindade ainda será caótica. Meu nome é Beto Pereira. Siga se inscreva no Framecast, siga no Instagram, TikTok também. Eu sempre vou tentar trazer conteúdos pertinentes de uma forma coerente, eficaz, que torne as pessoas, pelo menos, um pouco melhor. Essa é a minha ideia. Valeu, galera!